é que vai ser ensinado para mim nesse curso de teologia? O que eu vou aprender? Igual você falou, se for dos egípcios lá, vou estudar os caras lá, né? Mas o que eu vou saber a respeito de Deus, de tudo? O que é falado? O que é me ensinado? Me ensina aí, pô, me ensina. Ô Jaime, aí que está o bonito da teologia, né? A teologia é muito abrangente. A teologia é um ramo de estudo que é bem complexo. Então, assim, o que eu vou aprender lá? Muita coisa. É claro que essa muita coisa vai precisar ser organizada dentro de um planejamento de estudo para que você possa caminhar pouco a pouco. Igual no caso o Júnior. O Júnior está estudando ciência da religião. É algo mais profundo, uma faculdade à parte. É algo que está lá na frente, né? Hoje a gente trabalha dentro da FAESP com um curso básico em teologia e um curso médio. Existe o curso avançado, existe uma faculdade mais graduada. Então, a cada nível que o aluno avança, ele vai conhecer de uma profundidade específica dentro da teologia. Mas sim, a teologia propriamente dita, ela pode ser classificada em vários tipos de teologia. Como por exemplo, muito interessante. Nós temos dentro da teologia a teologia sistemática. O que a teologia sistemática vai fazer? Ela vai organizar as crenças e doutrinas de maneira coerente. Então é o ramo da teologia que organiza a teologia, que sistematiza ela, que coloca ela em organização. Nós temos, por exemplo, a teologia bíblica, que estuda a mensagem da Bíblia dentro do seu contexto histórico e literário. É um outro tipo de teologia. Existe a teologia histórica, que examina como as crenças e práticas religiosas evoluíram ao longo do tempo. É um outro tipo de teologia. Existe a teologia prática, que aplica os princípios teológicos à vida cotidiana e à prática ministerial. Então, assim, são várias teologias dentro da teologia. Então, o aluno ele vai começar ali num curso básico, ele vai começar com teologia sistemática, aí vai bibliologia, que estuda o contexto dos livros da Bíblia, da criação da Bíblia, da formatação da Bíblia. Aí depois vai para teologia que vai falar do Deus, da teontologia, que estuda sobre Deus, cristologia. Então a teologia é muito abrangente, então ele vai estudar bastante coisa, é bem complexa. Interessante, muito interessante. Bom, tá aqui a Márcia falando aqui. Eu estudei ETAD, é isso mesmo? ETAD. ETAD. Em 4 anos, amei. Gostaria de continuar. E o que vocês falam para ela? É para ela ir continuar? Sempre. Aí, Jesus Cristo Márcia. disse prosseguir, prosseguir em conhecer, né? Aí, Márcia. Vamos lá, Márcia. Márcia, é para você que tá nessa empreitada aí. É interessante que Tomás de Aquino, né, um dos pais da igreja, ele diz algo muito interessante, que ele fala a teologia ensina exatamente aquilo que Deus não é. Porque o que Deus é, em essência, a nossa mente é incapaz de entender. Porque senão a gente admitiria que Deus é de um tamanho que cabe dentro do meu intelecto. E olha que interessante, se você se forma em teologia, por exemplo, você forma em psicologia, você é especialista em psique, em sentimentos e emoções. Você forma em farmacologia, você é especialista nas áreas da farmácia. Sim. Você... Fala uma outra aí, pastor, uma outra faculdade aí. Biologia. Você se forma em biologia, você é especialista Biólogo. no bios, que é a vida. Se você forma em teologia, você pode se considerar um cara especialista em Deus? Uma vez que não se compreende exatamente o que ele é. Aí... Aristóteles chamou Deus de transcendente, é o conceito da difícil. metafísica. Então, assim, quanto mais a gente estudar, mais a gente vai perceber que a gente é incapaz de entender o que Deus é em essência. Mas essa busca tem que ser eterna até o momento que, de fato, a gente viver com ele eternamente e aí, então, ter a mente de Cristo e entender o que é Deus. Porque hoje é impossível entender o que é Deus. Tá difícil mesmo. E aí entra a questão muito importante, porque às vezes as pessoas questionam assim, então você faz teologia, você estuda Deus? Exato, exatamente. Não tem como estudar Deus. Você pode estudar acerca do ser de Deus, das ações de Deus, baseado na ferramenta que é a Bíblia Sagrada, que é a revelação que Deus nos deixou. Mas estudar Deus a ponto de você se tornar um especialista em Deus, impossível. Não tem jeito, né? E olha que interessante, né? A teologia é a ciência que estuda ou que tenta compreender a Deus. Mas aí qual que é o pressuposto de ciência? Ciência é quando você tem um objeto de observação, você observa ele,
Você estabelece ali teorias, você faz experimento, você fez o experimento, você chega a um resultado, esse resultado, se ele é satisfatório, ele vira uma lei, como a lei da gravidade, como tantas outras leis da física. Mas tudo isso precisa de um objeto de observação, elaboração de testes, experimento realizado e resultado. Uma vez que é impossível Deus ser um objeto de observação, não deveria existir uma ciência que tente estudar Deus, porque ele não é observável, você não pode fazer experimentos e você não pode chegar a conclusões do que ele é. Então a teologia é uma ciência paradoxal e contraditória. Por isso que ela é fundamental, porque você nunca vai ter a resposta. É assim, é um conhecimento que é muito importante para qualquer religioso, certo?